Olá pessoal, vamos para mais uma reflexão. Um médico entrou no hospital depressa após ter recebido uma ligação, um chamado para uma cirurgia de urgência. Trocou de roupa e imediatamente se dirigiu ao centro cirúrgico. E no meio do corredor do hospital ele encontrou o pai do menino. E aquele pai estava desesperado, andando de um lado para o outro. E quando ele avistou o médico, ele veio em direção ao médico e começou a disparar críticas, começou a perguntar coisas do tipo: aonde o senhor estava? Será que o senhor não tem um pingo de responsabilidade? O meu filho está em perigo, será que o senhor não sabe disso? E enquanto ele disparava aquelas críticas ao médico, o médico calmamente respirou fundo e respondeu para aquele pai: Senhor, tente se acalmar. Eu vim o mais rápido que eu pude. Assim que eu recebi o chamado, eu não estava no hospital. E aquele pai então, ainda nervoso, começou a dizer para o médico: tente se acalmar. É fácil dizer isso quando a situação não é conosco. E aí então aquele médico novamente respondeu ao pai dizendo: Senhor, ficar irritado dessa forma e ficar discutindo não vai ajudar o senhor, não vai me ajudar e muito menos ajudar o seu filho. Deixe eu me dirigir ao centro cirúrgico e eu lhe prometo que farei o melhor que puder. E então aquele médico foi para essa cirurgia. Após algumas horas, ele saiu sorrindo, olhou para aquele pai e disse: Senhor, a cirurgia foi um sucesso. O seu filho está a salvo. Qualquer dúvida que o senhor tiver, pode perguntar para as enfermeiras. Antes mesmo daquele pai responder, o médico se dirigiu para a saída e foi embora. Aquele pai, ainda não contente, começou a reclamar e foi até um dos enfermeiros e disse: Nossa, como esse médico é arrogante! Ele não poderia esperar mais alguns minutos para que pelo menos eu pudesse tirar algumas dúvidas e saber sobre o estado de saúde do meu filho? E a enfermeira então, com lágrimas nos olhos, respondeu aquele pai: Senhor, ontem o filho do doutor sofreu um acidente e faleceu. O doutor estava sepultando o seu filho, estava no funeral, quando ele recebeu o chamado para a cirurgia. E agora que ele já fez a cirurgia e que o seu filho já está a salvo, o doutor então voltou para terminar o sepultamento do filho dele e prestar a última homenagem. O que eu gostaria de compartilhar com você é que nós não devemos julgar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas fazem, pelas escolhas, pelo jeito de se comportar, pelo jeito de falar, pelo que elas acreditam. Por trás de cada ser humano existe uma história. Por trás de cada decisão existe um motivo. E nós não conhecemos as pessoas além daquilo que nós estamos vendo. Nós não sabemos o que elas sentem, nós não sabemos pelo que elas já passaram, nós não sabemos quantos sonhos já foram frustrados, quantas derrotas elas já sofreram, quantos obstáculos, quantas dificuldades. Nós não conhecemos as pessoas apenas por olhar para elas. Existe uma história, existem motivos, existem razões. Precisamos aprender a respeitar a diferença do outro. Não é porque o outro não gosta das mesmas coisas que nós, não é porque o outro não tem a mesma educação que nós, não é porque o outro não acredita naquilo que nós acreditamos, não é porque o outro não faz do jeito que nós fazemos, não é porque o outro pensa diferente de nós, que nós somos melhores ou que eles são piores do que nós. Não se esqueça disso. Por trás de cada pessoa existe uma história. Jamais devemos julgar, principalmente sem conhecer essa história. Um grande abraço, até o próximo vídeo.